Bom dia, amados. Graça e paz, amém? Muito feliz por estar com vocês aqui, por ver vocês aqui de novo. Uma gratidão imensa no meu coração. Fico muito grato a Deus, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor me dá de poder compartilhar aquilo que Deus compartilhou comigo ao longo desse mês. E eu peço que neste momento você dobre a sua atenção, porque Deus, Ele tem uma palavra que vai de encontro com a tua vida. Amém? Vamos lá. Eu vou ler 3 textos, irmãos, para poder construir aquilo que Deus quer falar com a igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu acho que o irmão vai ajudar aqui se você não trouxe a sua Bíblia. E depois é 1 João 2,15 e Efésios 4, 22 ao 24. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 João 2,15: não amem o mundo e nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Tirar o óculos aqui, porque esse aqui é para perto. Só vejo árvore se eu ficar com o óculos, irmãos. 3 textos, irmãos, para nós embasarmos aquilo que nós queremos falar com vocês, aquilo que nós queremos compartilhar. 1 João 5,8 fala do diabo: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 João fala do mundo: não amem o mundo e nem aquilo que nele há. E Efésios fala do velho homem. Eu quero falar hoje sobre os 3 inimigos do cristão: Satanás, o mundo e o velho homem. Mas quando que o cristão, eu e você, irmãos que nascemos de Deus, nós reconhecemos esses inimigos? Ou eles se declararam para nós como inimigos na história da nossa vida? Em que momento da história da minha vida e da sua vida esses 3 inimigos se levantaram contra você com força? Essa trindade espiritual do mal, essas 3 forças do mal se levantou contra você e luta de dia e de noite para fazer com que Deus não cumpra tudo aquilo que Ele tem para a tua vida e para a tua família. Quando na história da tua vida que esses inimigos de fato se levantou contra você e você começou a perceber uma força opressora? Tem 3 textos que explicam isso. Efésios 2,1 fala que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Efésios 2,6 fala que Jesus nos ressuscitou com Ele. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14: nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Então deixa eu colocar na prática para vocês. Que dia que esses 3 inimigos se apresentaram na sua vida? Talvez há 10, há 20, há 30 anos atrás, você ouviu a palavra da verdade, o evangelho de Jesus chegou até a tua vida, você ouviu o evangelho, você se alegrou, a palavra entrou no teu coração, e você ergueu a mão: eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Nesse momento, irmãos, segundo o texto,
Jesus, ele tira você da morte e coloca você na vida. Você ressuscita com ele. Jesus tira você das trevas, do mundo de trevas, e coloca você no mundo da luz. Nesse momento, ele tira o velho homem que estava dentro de você e coloca o novo homem, que é a natureza dele, dentro de você. Foi nesse dia que o diabo perdeu você para Satanás. O mundo, a cultura mundana, perdeu você para a cultura dos céus. E o velho homem perdeu você para o novo homem que habita na tua vida. Aleluia. Foi nesse dia, irmãos, que essas três forças, elas lutam contra a tua vida de dia e de noite. São três inimigos. E é bem verdade, irmãos, que eu não queria falar sobre Satanás hoje, né? Ninguém merece, né? A hora que eu vi essa mensagem, eu falei, meu Deus, por que não mandou o Murilo, o pastor com mais graça, falar sobre esse bicho aqui? Mas o Senhor falou comigo, não é você. Tem coisas que você fala não porque você gosta, não porque você quer falar, mas é porque é necessário. É necessário o meu povo, a minha igreja, saber quem que é o inimigo deles de fato. Ainda mais o Satanás, irmãos. Que há muito tempo atrás, antes da luz chegar na minha casa, ele tentou ferrar com a minha família. Tentou destruir a minha família. Tivemos experiências amargas com ele. Minha família, antes de Jesus chegar, da luz chegar na minha casa, serviu às trevas. Algumas pessoas da minha família fez pacto, fez aliança com as trevas. Então a minha casa era destruída. A casa dos meus pais era destruída. Eu me lembro que eu era criança ainda, assim, saindo da infância para a adolescência. E eu cheguei aí umas 4, 5 vezes só. Fui lá naquele ambiente lá, eu não gostei não, falando, não é para mim isso aqui não, gente. Mas a minha família se aprofundou naquele ambiente. Eu tenho uma mãe de 89 anos. De vez em quando eu pego o celular e faço uma selfie com ela lá e começo a trollar ela. Ela tem 89 anos, é sobra ainda. Aí eu às vezes pego o celular, ô mãe, mas Jesus é bom, né mãe? Nossa, o que Jesus fez na sua vida, mãe? A senhora era feiticeira. Ela fala, eu sei que era macumbeiro. Então a minha família frequentou esses lugares, irmãos. E eu posso testemunhar para vocês, foi anos de trevas, de fome, de dor, de lamento. Até que um dia a luz brilhou na casa dos meus pais. Jesus chegou. E aonde Jesus chega, irmãos, a alegria volta, a paz volta, a vida volta. Se existe morte, Ele dá vida. E aí minha mãe, meu pai, meus irmãos, hoje, todos eles estão debaixo da graça de Deus. Todos eles servem a Jesus. Mas tivemos uma experiência muito ruim. Para você ter ideia, na minha casa, nessa época, sabe aquela coisa que só vem em filme? Você coloca o dedo no copo assim, ó. Quem já viu? Aí você coloca um monte de coisa escrita. O copo andava mesmo para lá e para cá assim, ó. Então foi experiência que a gente teve, irmãos, para nunca mais. Mas é necessário falar. Eu poderia aqui soltar lenha nele, falar que ele é fraco, falar que ele não tem forças, mas não é isso que a Bíblia diz, irmãos. E eu tenho que ficar preso na Bíblia. A Bíblia não diz isso dele. Então se segura aí, aguenta aí, para você saber de fato quem é esse inimigo seu. São três inimigos: Satanás, o mundo e o velho homem. Primeira verdade que você tem que saber de Satanás, se é que há alguma verdade nele, mas uma verdade que você tem que saber é que ele existe. Ele não é um conto de fadas, não é um filme, não é uma ficção, não é uma historinha em quadrinhos, não é algo que alguém inventou, não. Ele existe de fato e de verdade. A Bíblia é repleta de versículos que fala da existência dele. No Antigo Testamento são 23 citações do nome dele. No Novo Testamento são 36 citações. Então a Bíblia, ela dá testemunho da existência dele. Jesus em Lucas 10, 18, ele fala assim: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Na ocasião Jesus fazia menção da guerra que houve nos céus, e o diabo desceu para a terra.
É por isso que o apóstolo Pedro ele diz ali: sede sóbrios e vigiai. Não brinquem, irmãos, você tem um adversário que não dorme. Ele luta de dia e de noite contra a tua vida, contra a tua família. Outro lugar que dá testemunho da existência de Satanás é o livro de Jó. O livro de Jó relata a história que os anjos do Senhor subiam até Deus. E quando eles sobem até Deus, Satanás também sobe com eles. Satanás também estava lá. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, fala da tentação de Jesus. Então Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Então o diabo existe, irmãos, ele está solto. E a luta dele não é contra o mundo já é dele. A luta dele não é para quem não está na luz, aqueles já são deles. A luta é para quem está debaixo da graça de Deus. Ele luta contra você de dia e de noite, tentando interferir na sua vida. Quando ele não vem pessoalmente, ele manda ali o secretário dele, ou a secretária, né? Fazendo alusão ao casal. Você sabia que Deus usa, irmãos? O diabo usa. Quando Jesus estava com Pedro, não, você não vai morrer. Pedro era um discípulo de Jesus. E Jesus fala, ó, afasta de mim, Satanás. Então o diabo ele tem poder para usar pessoas, para tirar você da presença de Deus. Então a primeira verdade que você tem que saber hoje, irmãos, é que ele existe. Ainda que você nunca teve nenhuma experiência com ele, a sua família não teve, mas ele existe. Ele luta de dia e de noite contra a tua vida. Ele quer ceifar a sua vida. De fato ele já está condenado, mas ele quer condenar você também. Ele quer tirar você da presença de Deus também. Então essa é a primeira verdade. Você tem que saber que o seu inimigo, ele existe, que o seu adversário, ele existe, e ele não está brincando. Primeira verdade é essa. Segunda verdade que eu aprendo, irmãos, é que ele tem poder. Eu queria falar aqui que ele não tem poder, que ele é um fracote, que ele não consegue fazer nada na vida do cristão, que ele não consegue interferir na natureza, no universo. Mas não é aquilo que a Bíblia diz. Você tem um inimigo, ele existe e ele tem poder. Nós não podemos subestimar o poder de Satanás, ainda que seja um poder limitado por Deus, eu sei, mas ele tem poder. No mesmo livro de Jó, a Bíblia diz que quando Satanás chega aos céus e Deus fala assim: você observaste meu servo Jó, íntegro e fiel? Aí Satanás fala: olha, também o cara é fiel, hein? O cara tem tudo, o cara tem casa, o cara tem carro, o cara tem dinheiro. Então vai, só não toca na vida dele. Então Satanás veio, o texto é bem claro, fala que desceu fogo dos céus e consumiu os animais de Jó. Depois ele forma um vento no deserto, um furacão, e derruba a casa de Jó com os filhos de Jó dentro. E por último, ele fere Jó com uma doença. Então o seu inimigo, irmão, tem poder. Acorda, igreja! Não é tempo de ficar cochilando em dois caminhos, ficar fretando com o bem e com o mal. Ele tem poder e luta contra a minha vida e contra a sua vida de dia e de noite. E ele é um agente de Deus na terra para fazer com que os ímpios se sujem mais ainda, e para fazer com que os justos se aproximem mais de Deus. Então abra o olho. Você acha que é normal, irmão, você está um dia bem, dormiu bem, mas um outro dia você acorda com uma sensação ruim, parece que algo vai acontecer? Não aconteceu nada, mas dentro de você algo
uma sensação ruim. Você acha que isso é normal? Isso é do mundo físico? Isso é coisa de ser humano? O inimigo luta contra a tua vida, irmãos. De dia e de noite. Outro episódio que fala que Satanás ele tem poder é em Daniel capítulo 10, se eu não me engano. Capítulo 10. Onde Daniel faz a oração para que Deus possa revelar aquilo que o Senhor tem para Israel e tem para a humanidade. Então Daniel ora durante 21 dias. 21 dias. Orando, chorando na presença de Deus. De repente vem um anjo e fala: Daniel, você é muito amado para Deus. Deus te ama muito, Daniel. No primeiro dia eu desci dos céus e vim ao seu encontro. Porém Satanás, o príncipe da Pérsia, me embarrou nos lugares celestiais. E eu fiquei preso durante 21 dias. Até que o anjo supremo, o príncipe Miguel, veio e me soltou e me libertou. Então o diabo tem poder, irmãos. Se ele conseguiu segurar um anjo, reter um anjo, para que o anjo não descesse até Daniel, o que ele pode fazer com o ser humano? Tessalonicenses capítulo, deixa eu marcar aqui, fala que Satanás tem poder. O texto é bem claro. O apóstolo Paulo escreve a carta para os irmãos e fala: olha, Satanás tem poder. Então eu queria falar que ele é fraco, queria falar que ele não vale nada, que ele está caído, que ele está prostrado, que ele não, irmãos. Nós temos que ser verdadeiros. A Bíblia diz isso. Então abre o teu olho, igreja. Vigiem. Se aproxime de Deus. Busca a presença de Deus de dia e de noite. É uma força existente que luta contra você. Agora a terceira verdade que eu aprendo sobre Satanás é que Satanás ele não é adversário de Deus. As pessoas criam essa ideia que Satanás é adversário de Deus. E Deus, irmãos, não tem adversário. Eu vi um glória a Deus aí. Deus não tem adversário. Satanás nada mais é do que inimigo de Deus. Porque tem um atributo de Deus que se chama onipotência. E a onipotência de Deus fala que Ele pode todas as coisas. E não há ninguém no céu, na terra, no inferno, no mar, no universo, no planeta. Não há ninguém na natureza, irmãos. Não há ninguém entre os animais, entre o homem. Não há demônio algum que impede o trabalhar de Deus na sua vida e na minha vida. Porque a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Então Ele é o Deus onipotente. Deus não tem adversário. Ele é inimigo de Deus. Porque a palavra adversário dá a ideia de dois oponentes subindo ao ringue, um contra o outro, lutando para ver quem ganha a briga, para ver quem ganha a guerra, a luta. Agora Ele é o nosso adversário. Agora Deus não tem adversário. Deus pode todas as coisas. É só uma palavra liberada em favor da sua vida que você volta a caminhar de novo. Que a doença sai, que a vida vem, que a alegria volta. Uma palavra que Deus liberar para a sua vida, irmãos, faz você se movimentar de novo no reino. Levanta aquele que está caído, acorda aquele que está dormindo, ressuscita aquele que está morto, porque Ele tem poder, porque Ele é o Deus onipresente, onisciente e onipotente. Aleluia. Então o diabo ele tem poder. Só que ele não é adversário de Deus, irmãos. Ele não está a essa altura. Ele é o nosso adversário. Ele luta contra a minha vida e contra a sua vida, segundo o texto que nós acabamos de ler em 1 Pedro. Agora, se Satanás ele existe, irmãos, onde ele está então? A Bíblia fala que Satanás está nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro diz que ele está em nosso redor.
Existe um mundo espiritual, um mundo que o ser humano não consegue olhar com os olhos carnais, com os olhos físicos. Mas existe um mundo espiritual, existe alguma coisa atuando em nossa volta, em nosso redor, que os nossos olhos não conseguem enxergar. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e dominadores do ares, nos lugares celestiais. Satanás, ele barrou o anjo para não falar com Daniel aonde? Em algum lugar, em alguma dimensão, no mundo espiritual. Então agora está tendo uma luta, irmãos, do bem contra o mal, contra a sua vida. Há uma guerra travada que eu e você não conseguem ver. Mas se o diabo tem tanto poder assim, como vencer o diabo então? Como vencer as trevas? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Ainda que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não atinge. Então aquele que é nascido de Deus, aquele que um dia ouviu a palavra da verdade, que estava nas trevas, que veio para a luz, que recebeu o Espírito Santo como selo da promessa para um dia, quando o céu se abrir, a trombeta tocar e Jesus descer no céu, ele vai olhar para você: esse é meu, esse é meu. E se esse é meu, o maligno não toca, irmãos. Então o único jeito do maligno não tocar na tua vida é você se render ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Um dia a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, Jesus vai descer na nuvem, como ele subiu na nuvem. Ele vai olhar na terra, ele vai procurar aqueles que ele selou. O Espírito Santo, irmão, é o penhor do nosso resgate, é o selo. E quando ele descer, ele olha: esse é meu, aquela é minha, aquele é meu. Então, se você não quiser ser tocado pelo maligno, se renda a Deus, se submeta a Deus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida hoje. Esse é o primeiro inimigo do cristão. O segundo inimigo do cristão é o mundo, irmãos. Texto que nós lemos em 1 João 2,15: não amem o mundo e nem o que nele há. Não amem ao mundo. Mas em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o... Me ajuda, igreja, para mim ficar... Porque Deus amou o mundo. Mas o texto aqui diz: não ame o mundo. Então há uma contradição. O mesmo João que escreveu o Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Mas aqui na carta ele fala: não ame o mundo. Aí eu aprendo uma coisa: que texto sem contexto é pretexto para defender uma ideia, para defender uma heresia, para defender algo que eu penso que me favorece. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós temos que fazer uma leitura não só bíblica, mas bíblica e sistemática. Temos que observar o contexto. O contexto é o que? É o antes do texto e o depois do texto. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele mundo ali é o mundo homem, porque o contexto fala que Jesus estava conversando com Nicodemos, falando do nascimento de um novo homem, de uma nova criatura. A Bíblia fala de 3 mundos pelo menos. O primeiro mundo é esse, o mundo homem, porque Deus amou as pessoas, porque Deus amou o ser humano, porque Deus amou o mundo. Este mundo é o mundo homem, é as pessoas, é o ser humano. Segundo mundo que a Bíblia fala, Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo o mundo. Esse mundo aqui de João 16:15 é o mundo territorial, é a terra, é o mundo geográfico. E o terceiro mundo é esse que nós lemos agora: não amem o mundo.
nem o que nele há. Que mundo é esse, irmãos? É o mundo como sistema, é a cultura mundana. Não ame essa cultura mundana, não ame esse sistema mundano, e nem o que nele há. Há uma cultura mundana, irmãos, há um sistema mundano que luta contra os filhos de Deus, que luta contra a sua vida, que você nem percebe. Ele está lutando na tua família, na mente da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, porque é uma cultura que está impregnada na política, na escola, na sociedade, na igreja. Você já percebeu que quando você olha para a política, todos os cristãos, a maioria deles, a maioria dos homens de Deus, dos cristãos que entraram na política, a maioria se perdeu, porque há um sistema, e quando você não faz parte desse sistema, então você é a carta fora do baralho. É por isso que eu tenho para mim que para você entrar na política, você tem que ter o dom, você tem que ser político. Então há um sistema mundano, uma cultura mundana que quer entrar na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa, para mudar, para combater com a cultura dos céus. Eu me lembro que na minha educação com meus pais, há muito tempo atrás, a educação era patriarcal, irmãos. Quem é mais velho aqui na década de 70, 80, sabe? Então era o patriarca da casa que educava a família. O pai falava não, o filho nem perguntava por quê. Então o pai educava toda a família, a esposa, os filhos, era patriarcal. Ele aprendia com o pai dele e passava para os filhos. Tanto é que antigamente a profissão do pai o filho seguia. Jesus era carpinteiro, porque José era carpinteiro. Então o pai era pedreiro, o filho era pedreiro, porque o pai tinha uma influência muito grande nos filhos. Hoje existe uma cultura por trás disso, irmãos. Hoje, quando seu filho volta da rua, da escola, de um curso que ele está fazendo, da faculdade, primeiro você tem que, antes de construir uma ideia de Deus na mente dele, você tem que desconstruir tudo aquilo que ele ouviu lá. Você tem que sentar com ele e desconstruir tudo aquilo que você ouviu, que ele ouviu, para depois você construir uma ideia de Deus, um princípio de Deus, uma cultura dos céus. Porque hoje os pais, ele tem uma porcentagem muito pequena na educação dos filhos. Hoje a escola tem uma porcentagem muito grande. E dentro do ensino brasileiro, mundial, existe uma cultura maligna, diabólica, que está trabalhando para que o anticristo um dia possa se manifestar. Então dentro da escola, que seu filho passa lá 6, 7 horas, existe uma cultura, um princípio de aprendizado. E hoje você não pode mais falar assim, não faça isso. Por quê? Por que não? As crianças estão muito espertas, muito inteligentes. Então os pais têm que ter argumento. Não faça isso. Por quê? Porque é o melhor para você. Porque isso não é de Deus. Anda pelo caminho da verdade. Anda pelo caminho de Deus, pelo caminho do bem. Não maltrata as pessoas. Não agride as pessoas. É por isso que quem tem filho, irmãos, tem que pedir graça e misericórdia de Deus. Você pode ser psicóloga, você pode ter qualquer curso superior. Mas se você não tiver graça de Deus, você vai sofrer. Até na igreja, irmãos. Olha só o que algumas igrejas fazem com o evangelho de Jesus. Você olha ali na internet, dá até vergonha. Olha a rede social, do jeito que está. Você vai ouvir às vezes até uma pregação de alguém na rede social, no YouTube, e por esse canal ser monetizado, vem uma propaganda de uma mulher nua. Vem uma propaganda de um cassino, de jogo de azar. Olha só o sistema, irmão, está impregnado.
lutando contra a tua vida, querendo te destruir. Foge dele, povo meu. Há diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Nós não podemos se render para a cultura mundana, esse sistema mundano, esse jeito pagão de ser. O mundo, irmãos, ele vem muito forte contra a tua vida. Não amei o mundo e nem o que nele há. O maior desafio de Deus, sabe qual que é? Não é tirar vocês de dentro do mundo. O maior desafio de Deus não foi tirar vocês de dentro do mundo. O maior desafio de Deus, se é que Deus tem desafio, mas para você entender, o maior desafio de Deus é tirar o mundo de dentro de você. Porque as pessoas, a maioria delas, elas não nascem em berço cristão. Elas se convertem ao longo do tempo. Com 15, 20, 30, 40, 50 anos. E quando você se converte com 30, 40 anos, você traz todo um conceito mundano. Toda uma ideia que você tem do mundo, das pessoas, das coisas. Então o maior desafio de Deus não é tirar você dentro do mundo, mas é tirar o mundo de dentro de você. Porque para tirar o mundo de dentro de você, é um processo de santificação. E esse processo de santificação parte de você. Você tem que querer construir esse caminho, querer passar por este caminho. Para Deus tirar, irmãos, o Egito, o povo de Israel de dentro do Egito, foi fácil. 10 pragas e alguns dias, Faraó libertou o povo. Mas para Deus tirar o Egito de dentro do povo de Israel, foram 40 anos. 40 anos tentando, trabalhando, lutando, disciplinando o povo. E mesmo assim, algumas pessoas de Israel preferiram morrer com o Egito dentro deles, no deserto, do que se submeter à cultura de Deus. A maioria morreu, irmãos, no deserto. Pergunta que eu faço para você nessa noite, ou nessa manhã: vai continuar com o mundo dentro de você, irmãos? Essa cultura mundânica, satânica, maligna, que você carrega com você, porque você ouviu dos seus pais, porque você aprendeu assim. Terceiro inimigo, o segundo inimigo é o mundo. E o tempo já foi, irmãos. Terceiro inimigo é o velho homem. Afinal de contas, o que é o velho homem, irmãos? A gente ouve muito isso na igreja. A natureza carnal, o velho homem. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, nós lemos ali, né? Sobre o velho homem. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Pelo menos 3 cartas ele fala sobre o velho homem: Romanos, Efésios e Colossenses. Ele usa essa expressão: se despir-se do velho homem, se despojar-vos do velho homem. E aí as pessoas que não entendem o velho homem, parece que é um outro homem, né? É um outro homem, uma outra pessoa. Mas o velho homem na Bíblia é essa natureza adâmica, caída, carnal. Essa natureza que habita em mim ainda, que todos os dias eu tenho que submeter ela ao novo homem. Isso se chama o velho homem. É por isso que quando você pecar, você não deve pedir perdão para Deus só dos seus pecados, mas você deve pedir perdão para Deus também da sua natureza pecaminosa que habita em você. E o velho homem, na minha opinião, irmãos, é o mais perigoso. Porque a Bíblia diz assim, ó: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu posso resistir o diabo e ele vai embora. Eu posso não participar da cultura mundana, assim como José, quando estava no Egito, não participou da cultura mundana. Mas o velho homem, irmãos, esse miserável, ele dorme comigo, ele acorda com você, ele trabalha com você, ele passeia com você, ele sabe tudo sobre você, ele está dentro de você lutando. O teu pior sabotador não é o mundo, não é Satanás, não é as pessoas. O teu pior sabotador é você mesmo. É você mesmo que impede tudo aquilo que Deus tem para a tua vida.
tudo aquilo que ainda Deus tem para realizar na tua vida, o teu velho homem acaba impedindo. E você fica sempre às margens. Você nunca consegue ir além. Você nunca consegue ter uma vida plena, em todos os sentidos. Porque existe alguém dentro de você que está sabotando a tua vida. Que quando Deus começa alguma coisa na tua vida, Ele começa a sabotar a tua vida. E esse não tem como você tirar ele para fora. Tem como você se despojar dele. Existem duas naturezas dentro de mim: o velho homem e o novo homem. Pergunta que eu faço para você: quem você tem alimentado mais, irmãos? Quem você tem alimentado mais na sua vida? O velho homem você alimenta com as coisas da carne, mas o novo com as coisas do céu. Quando o velho homem trabalha na minha e na sua vida contra a nossa vida, o novo homem sempre se manifesta. O novo homem fala: ora meu filho, vai orar, vai buscar Deus. O velho homem fala: não, vai dormir, vai descansar, você está cansado. Vai ler a Bíblia. O novo homem vai ler a Bíblia. Você tem tempo, vai ler a Bíblia. O velho homem vai assistir televisão. O novo homem vai na igreja cultuar Deus, vai buscar Deus. Não, vai visitar um parente. Faz a conferência para você se encher de mim, são 4 dias. Não, vai para a praia. O velho homem lutando, tentando te sabotar o tempo todo, irmão. Essa natureza carnal, caída. Gálatas capítulo 2, versículo 20: já fui crucificado com Cristo, assim não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então eu não faço mais o que eu quero, eu não vou aonde que eu quero. Cristo vive em mim, eu tenho que submeter essa natureza dos céus. E isso, irmãos, leva empenho, leva tempo, é força, é disciplina, é luta. É por isso que você não consegue vencer. Por quê? Porque você luta com a força da sua mão. Quando você está dormindo, o Espírito Santo vai lá e você abre o olho, ele fala: ora. Você fecha o olho de novo e vai dormir. Por quê? Porque é luta. Você tem que romper com o sono, com o cansaço. O Espírito Santo fala: jejuma, meu filho. Faça com que a carne seja submetida ao Espírito que eu coloquei em você. Você fala: não, não consigo. Mas quando é jejum intermitente, você consegue. Para emagrecer. É luta, irmãos, é o tempo todo luta. Se você quer vencer a carne, você tem que lutar contra ela, não tem que ficar em palavras. Você é o que é de fato, não é o que você é aqui na igreja hoje, à noite, erguendo a mão, dando glória a Deus. Não, você é o que é de fato para Deus na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. O jeito que você negocia suas coisas, o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata as pessoas, o seu trabalho, o compromisso que você tem, nesse momento que você manifesta aquilo que Deus é na tua vida. A igreja é um reflexo da sua vida semanal, diária. Não é a sua vida semanal, diária que é um reflexo da igreja. Não é porque eu vou vir na igreja no domingo: opa, eu vim com a minha esposa aqui, beleza? Não, eu fui para a igreja, puxa. Não é, irmão. A sua vida começa na segunda-feira. Aquilo que você é se manifesta na segunda-feira. Mas as pessoas preferem o quê? O milagre, né? Porque ninguém quer romper com o velho homem. Porque demanda tempo, sacrifício, renúncia. Eu vou renunciar ao meu orgulho, à minha vaidade. A hora que a minha esposa falar alguma coisa para mim, ainda que ela esteja errada, eu vou segurar na garganta. Vou pensar 2 vezes para falar. Eu não quero me submeter a isso. Eu quero abrir a boca e falar. Eu quero descontar, eu quero agir. As pessoas preferem milagre. É por isso que eu disse que na igreja, irmãos, até mesmo na igreja, ao invés da pessoa ela passar por um processo, ela prefere passar pelo milagre. Ela prefere subir num púlpito de uma igreja e o pastor falar assim: ó, cheira aqui essa cocaína.
Ele cheirar e ele ficar com vontade, de repente o pastor coloca a mão na cabeça a hora e ele fala que está enjoado. É fácil, né? Milagre. Irmãos, Deus só vai realizar milagre na tua vida quando não tiver hipótese nenhuma dele fazer um processo na tua vida. O milagre diz respeito a você. O milagre é individual, é pessoal, é físico, é experiência pessoal. Vai ficar em você. O processo não. O processo é individual. É coletivo. Ele vai chegar em alguém. Tudo aquilo que Deus fazer na tua vida, todo o processo que você passar, seja uma doença, seja um desemprego, seja uma crise financeira, você vai sair mais forte do outro lado. Você vai carregar marcas para sempre. E você vai poder ajudar outras pessoas. É árduo? É. É difícil? É. Vai ter lágrimas, choro? Vai, mas é necessário. Porque lá na frente, uma filha tua, um filho teu, vai precisar do teu testemunho. E você vai falar: filha, eu passei, eu venci. Eu venci a doença, eu venci o desemprego, eu venci a crise financeira. E você vai vencer também, em nome de Jesus. Mas as pessoas querem milagre. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. O tempo já foi. Eu queria orar com você. Orar com você e por você. O Ministério de Música pode subir. Para que Deus possa te ajudar, irmãos. Para que você possa vencer Satanás, o mundo e o velho homem. Se você tem lutado com a força do seu braço, com a sua força física, e não tem conseguido vencer, eu quero que agora você entregue a sua vida para Jesus. Fala: Senhor, eu não consigo. Eu tenho lutado, mas eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer o velho homem, os desejos que está dentro de mim, os prazeres, a concupiscência que está dentro de mim. Eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer essa cultura mundana, esse linguajar chulo, esses lugares que eu frequento, esses ambientes hostis que eu frequento. Eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer a astúcia de Satanás. Tenho certeza que o Espírito Santo, que um dia o Senhor colocou na tua vida, vai te fortalecer agora. Quero que você feche os olhos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, eu oro pelo teu povo, Jesus. Eu oro pela tua igreja, Pai. Eu oro por essas pessoas. Que o Senhor possa passar agora, Pai, no coração delas, na mente, no entendimento delas, Senhor. E tudo aquilo que eu não consegui, Senhor, passar, ministrar, através da tua palavra, o teu Espírito Santo possa entrar agora. Convença, Pai, esse homem, Senhor, da vida que ele está levando. Convença essa mulher, meu Pai, a se converter dessa vida. Atraia eles para a tua presença, Jesus. E faça, Deus, na vida deste homem e dessa mulher, aquilo que está escrito em Efésios. Ressuscita esse homem que está morto, está nas trevas. Coloque esse homem na luz. Sela, Senhor, este homem, essa mulher com teu Espírito Santo, para que quando um dia o Senhor voltar, o Senhor possa reconhecer eles. O Senhor possa ver, meu Pai, que a tua marca, o teu penhor está sobre a vida deles. Meu Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.